Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro, que é para você um momento de meditar, refletir e se aprofundar no mistério da palavra. Aprofundar quer dizer ir para o fundo, não ficar só na superfície. Não, mas mergulhar profundamente no mistério dessa palavra que cura, que salva e que liberta. Hoje a igreja celebra, nesse dia 25 de janeiro, a conversão de São Paulo. São Paulo apóstolo. É festa. Então nós hoje celebramos a festa da conversão de São Paulo. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 16, do versículo 15 até o versículo 18, que diz assim: Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, também não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para os cristãos de Jerusalém, o grande chefe e articulador da perseguição contra a igreja era o fariseu Saulo de Tarso. Derrubado no caminho de Damasco, apareceu-lhe Jesus Cristo e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Transformado pela graça, iniciou-se a obra do grande São Paulo, que escreveu cartas inspiradas e levou a fé católica a toda a bacia do Mediterrâneo. Povo amado de Deus, se você for ler a primeira leitura, você vai ver o relato da conversão de São Paulo. A gente precisa compreender o antes e o depois. Isso é conversão, metanoia, mudança de mentalidade, mudança de vida. Paulo, ele era um homem religioso, ele era um fariseu. Vocês sabem que os fariseus, eles transformaram os 10 mandamentos em mais de 613 preceitos. Então ele era um homem religioso, era um homem culto, inteligente. Mas ele, assim como outros fariseus, não aceitavam a pregação dos cristãos. Não aceitava a verdade que Jesus morreu e ressuscitou. E tanto é que ele presencia, ele assiste o martírio de Santo Estevão. Diz lá que as roupas de Estevão foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele presenciou. E ele foi um daqueles que se dispôs a perseguir a igreja, conseguiu um documento que legitimava isso e ia perseguir a igreja. Mas naquele caminho, a gente diz, caiu do cavalo, aconteceu algo diferente. Ele teve uma experiência profunda com Jesus. Experiência pessoal. Diz que ele viu uma grande luz, ouviu uma voz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficou cego, passou 3 dias, e aí vem um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, reza nele, cai escamas dos olhos, e ele aceita ser batizado e se torna o grande São Paulo, apóstolo dos gentios, que escreveu cartas lindas, que fundou comunidades maravilhosas e que deu uma grande, imensa contribuição no anúncio do Evangelho. Então, nós precisamos compreender o que Deus pode fazer conosco. Às vezes, a gente usa aquele provérbio: pau que nasce torto, morre torto. Esse provérbio, ele não é cristão. Ou pior,
Lobo muda de pelo, mas não muda de pele. Já ouviu esse? Não. Pau é pau. Pode morrer torto. Lobo é um animal irracional. Pode realmente nunca mudar de pele. Mas, gente, nós, seres humanos, que temos uma alma, que temos um espírito, que somos racionais, que podemos compreender o Evangelho, acolher o Evangelho, nós podemos sim mudar. Nós podemos sim nos transformarmos naquilo que Deus sonhou para nós. E isso a igreja nos dá inúmeros, milhares de exemplos, conhecidos ou anônimos. Veja a vida de Agostinho. Quanto tempo Agostinho andou fora. Como ele mesmo disse, eu te buscava fora, tu estavas dentro. Estavas comigo, eu não contigo. O grande Agostinho, que foi do maniqueísmo, que foi corrupto, que teve uma vida moral bem moral. São Francisco viveu tanto tempo longe também de Jesus, buscando a fama, buscando a ganância, querendo ir para a guerra, foi para a guerra, queria ser famoso. Charles de Foucault, enfim, tantos e tantas. Eu estou estudando um pouco mais da vida de uma grande santa, chamada Santa Ângela de Foligno. Em algum outro momento eu vou falar mais sobre ela. Mas até os 40 anos, aquela mulher não vivia uma vida de graça, de santidade. Mas se converteu. Então, o Evangelho é o Evangelho da conversão, para a conversão. Para de ficar dizendo para o teu filho, para o teu esposo, tu não muda mesmo, né? Sim. Se essa pessoa quiser acolher o Evangelho, ela pode sim melhorar. Ela pode passar de Saulo a São Paulo. Assim como ela pode passar de Simão a Pedro, São Pedro. Então, existe sim um antes e um depois. Depois que você faz uma experiência com o amor de Deus. Foi isso que aconteceu na vida de Saulo. Ele teve um encontro pessoal com o amor de Deus e a sua vida foi transformada. E ele chegou a um grau de santidade tão grande que ele disse: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Se isso aconteceu na vida dele, pode acontecer na nossa vida também. Você precisa acreditar que a conversão é possível. E não somente acreditar que a conversão é possível, lutar para que ela aconteça. Um pouquinho todo dia, mas que ela aconteça. Caiu, levanta, continua. A santidade é possível para todos nós e não somente para uma classe privilegiada. A conversão é possível. Coloca aqui embaixo, escreve aqui. A conversão é possível. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.